Amém, glória a Deus. Então, eu quero aqui registrar nesse vídeo, colocar aqui nessa rede social, que esse povo brasileiro, ele precisa urgentemente, Brasil emergente, urgentemente se entregar para o Senhor Jesus Cristo. Urgente. Entregar tudo, invocar o nome do Senhor. É hora de invocar o nome do Senhor, pedir o socorro, pedir a ajuda do Senhor Jesus Cristo, o Senhor justo. Amém? Porque aqui nesse país há muita violência, há muito assassinato, muita roubalheira, muita mentira. Muita idolatria, prostituição. E o Evangelho do Senhor Jesus Cristo já chegou há muito tempo aqui. O apóstolo, Deus falou para o seu servo, o apóstolo Paulo, no meio de uma perseguição. Ele era perseguido porque ele pregava a palavra de Deus lá em Jerusalém. O apóstolo Paulo, ele teve uma experiência com o Senhor Jesus Cristo. Ele era fariseu. Ele perseguia esse caminho. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. E o apóstolo Paulo, logo após a ressurreição, quando Jesus ressuscitou, ao terceiro dia se manifestou para 500 pessoas lá em Jerusalém. E foi levado por 2 anjos ao céu, os seus discípulos, aqueles 12, 11, porque um já tinha se matado, se suicidado, que era o Judas Iscariote, viram junto com as mulheres, quando o Senhor foi levado aos céus de glória por 2 anjos. E os anjos disseram para eles, para os judeus, os apóstolos, que assim como Jesus subiu ao céu, ele desceria. Vai ler o livro do apóstolo, dos Atos dos Apóstolos. E logo naquele movimento ali que os apóstolos foram cheios do Espírito de Deus, eles pregavam, eles anunciavam a palavra de Deus, o Evangelho nas cidades. Eles saíram percorrendo as cidades, as mulheres, os homens, levando Jesus Cristo. Com a ajuda do Espírito de Deus que Jesus soprou nele, eles receberam. Porque o que eu vejo é assim, a minha interpretação da palavra de Deus, que Jesus Cristo, no Antigo Testamento, o profeta Elias, logo naquele caos, naquela rebeldia, voltando para o Antigo Testamento, em que o povo de Deus, os judeus, os hebreus, porque Deus, ele é hebreu, ele veio do povo dos hebreus, ele fala a língua hebraica, a língua de Jesus, a língua hebraica. Porque quando ele se manifestou ao apóstolo Paulo, ele falava em língua hebraica. Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Duro para ti é recalcitrar contra os aguilhões. Ele disse, Senhor, quem és? E aí, voltando para o Antigo Testamento, o profeta Elias vivia num tempo difícil, de maldição. Porque o povo estava sendo amaldiçoado por Deus, porque eles desobedeceram às ordens, os mandamentos, os estatutos de Deus que Deus tinha dado a Moisés, depois de Moisés, a Josué, 2 grandes profetas que Deus levantou ali para fazer uma grande nação, um grande povo na terra. E Deus deu, o próprio Deus com a mão dele, os dedos dele, Deus escreveu os 10 mandamentos, deu para o Moisés e mandou Moisés falar para o povo, para os hebreus, judeus, israelitas.
E eles desobedeceram e veio as maldições. Quando Elias surgiu, a Jezabel, que era uma mulher maligna, matava os profetas de Deus. Ela perseguia e matava os profetas de Deus. E Elias fugia da presença dela. O que eu quero dizer com isso? Que aí Elias foi arrebatado aos céus. O espírito que estava dentro do Elias passou para o Eliseu, que também foi perseguido pelos rebeldes, os grandes reis. E Deus livrou, e ele foi arrebatado por cavalos de fogo ao céu. E ele disse: se tu vires eu subir, ele me dá a porção dobrada do teu espírito. O que eu quero dizer com isso? Que Jesus também, o mesmo espírito que estava dentro de Elias, estava dentro de Jesus. E o que Jesus fez? Jesus foi arrebatado para o mesmo lugar que Elias foi. E ele deixou o espírito dele aqui com a gente. Cada um de nós hoje somos um Eliseu. E Jesus, vamos supor que é o Elias, já foi arrebatado para o céu. Elias foi em cavalo de fogo. Jesus subiu numa nuvem com 2 anjos. E nós estamos aqui vivendo uma maldição na terra. Sabe por quê? Porque o povo não adora outros deuses, serve outros deuses, desobedecendo as ordens de Deus desde a antiguidade. E Deus deu o Espírito dele para cada um de nós. Amém, glória a Deus. E aí o que acontece? O apóstolo Paulo foi perseguido pelos próprios judeus que queriam matar ele, porque diziam que ele era contra a lei de Moisés. Mas ele disse: não, eu não sou contra a lei de Moisés. Eu também persegui esse caminho. Ele contou e narrou a história dele. Eu perseguia, eu colocava na prisão os que invocavam esse nome. Eu tinha raiva. Mas eu fui para Damasco com uma carta para prender homens e mulheres. Mas meio-dia veio uma luz igual a do sol e me rodeou, a mim e todos que estavam comigo. Todo mundo viu aquela luz, o esplendor daquela luz. E ele ouvia a voz, que era do próprio Jesus, dizer: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Sai depressa daí, eles não vão aceitar o teu testemunho. Eu vou te enviar para os gentios. Eles não vão. Tem ânimo, Paulo. Assim como tu testificou de mim em Jerusalém, tu há de testificar de mim em Roma. Essa mesma Roma, essa Itália que agora recentemente sofreu um tremor de terra. Paulo pregou lá na Itália, foi preso na Itália, em Roma, em todas aquelas cidadezinhas, na Grécia. Então, o que eu quero dizer com isso é que o Brasil precisa urgentemente se arrepender. Está desesperado o Brasil. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, o que está acontecendo? Sabe o que está acontecendo, Brasil? Tu tens que buscar ao Senhor, porque o apóstolo Paulo disse aqui em Atos dos Apóstolos, no versículo 17, ele fala o seu discurso no Areópago. Ele disse, ele falava, ele estava com os missionários Silas e Timóteo, acompanhavam ele, o Paulo, levaram ele até em Atenas. E ele recebeu a ordem de Silas e também de Timóteo.
para que ele fosse ter com ele o mais depressa possível. Mais depressa possível. Brasil, depressa, te arrepende dos teus pecados. Depressa. Para ontem. Porque Jesus está voltando. Amém, glória a Deus. Eles partiram depressa. Depressa eles partiram. E quando Paulo os esperava em Atenas, diz a palavra de Deus que o espírito de Paulo se comovia em si mesmo, vendo aquela cidade de Atenas tão entregue à idolatria. Que o espírito do apóstolo Paulo, esse mesmo homem que tinha acabado de ter uma experiência com o Senhor Jesus Cristo, ele tinha acabado de ter uma experiência celestial com esse homem maravilhoso. Ele recebeu uma ordem de Deus, ele tinha que ser ministro, ele tinha que pregar a palavra de Deus em Atenas, na Itália, em Roma, Jerusalém, em Ásia, etc. E o espírito dele se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Eles eram supersticiosos, os atenienses, até hoje, de sorte que o disputavam na sinagoga com os judeus e religiosos. E diz a Bíblia, e não é eu, que todos os dias na praça com os que se apresentavam. Na praça! Lá na praça de Atenas, ele disputava na sinagoga. E alguns dos filósofos epicúreos estoicos contendiam com ele, contendia com o apóstolo. Uns diziam: o que quer dizer este paroleiro? E outros parece que é pregador de deuses estranhos. Eles não conheciam o Senhor Jesus Cristo. Eles não conheciam o plano de salvação do Senhor Jesus Cristo. Eles não conheciam. Parece que ele é pregador de deuses estranhos, porque ele anunciava a Jesus e a ressurreição. Ele anunciava, assim como hoje eu estou anunciando Jesus e a ressurreição. Nós estamos anunciando Jesus e a ressurreição. E tomando, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Eles queriam saber. Eles eram curiosos, pois coisas estranhas não os traz aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso, pois todos os atenienses, estrangeiros, residentes, de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer ouvir alguma novidade. Diz a palavra de Deus que, estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, e hoje eu falo varões brasileiros, assim como Paulo esteve lá. Eu estou aqui na minha casa, através dessa câmera eu digo varões brasileiros. Em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. São supersticiosos. A gente tem que ler um signo. Ai, meu Deus, o que o meu signo vai dizer hoje para mim? Ai, meu Deus, o que as astrólogos, as astrologias, supersticiosos. Ele via, ai, meu Deus, supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. E ele diz: esse, pois, que vos honrai não conhecendo, é que eu vos anuncio. Entrega.
varões brasileiros e brasileiras, entregamos a nossa vida ao Deus do apóstolo Paulo. Esse é o Deus verdadeiro. A visão celestial que esse homem teve e defendeu, ele se defendeu nos tribunais. Ele foi apresentado a Félix, governador de Roma, e ele apelou para ir para César. Ele foi a César, o grande imperador naquele tempo de Roma. Ele apelou, Deus tirou ele de uma grande conspiração. Deus, ele foi socorrido, não foi pelo faraó, pelo grande imperador. Sabe por quem ele foi socorrido? Pelo Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens, nem tampouco é servido por mão de homens, com que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de uma só vez, fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra. Foi ele que fez toda, diz a Bíblia, não eu, as gerações dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Eu tenho um tempo já ordenado por Deus para habitar nessa terra. Nós temos um tempo que só Deus sabe e mais ninguém, já determinado por Deus para habitar nessa terra. Amém. Ordenar os limites da nossa habitação. Quanto tempo tu vai habitar em Manaus? Só Deus sabe. Quanto tempo tu vai morar nessa tua casa? Só Deus sabe. Eu só sei de uma coisa: o tempo é abreviado. Não tem muito tempo, é depressa. Corre depressa para os pés de Jesus Cristo. É só isso que eu sei, que o tempo está curto. Para que buscasse ao Senhor, se porventura tentando pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Brasil, varões e varoas atenienses, convido a todos, políticos, pobres, ricos, vamos buscar ao Senhor, para que buscasse ao Senhor, se porventura tanteando pudesse achar. O que nós estamos buscando? Estamos buscando o quê? Vamos buscar o Senhor. Se porventura tentando pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Ele não está longe de nós, ele está bem pertinho de nós. Ele está bem perto, bem pertinho. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Porque nele eu vivo. Porque nele eu me movo. Deus é que faz nós existirmos. Ainda tem gente que não acredita nesse Deus. É um pecado muito grande. Ainda tem gente que não busca esse Deus. É um pecado terrível.
como os atenienses, que honravam um Deus desconhecido. Mas Deus teve tanta misericórdia dos atenienses, da cidade de Atenas, que enviou o apóstolo Paulo para pregar a palavra de Deus. E naquele grande dia do julgamento final, do grande trono branco, eles não vão ter desculpa, porque esteve lá a testemunha fiel, porque Jesus disse: vocês serão as minhas testemunhas. Eu sou testemunha da ressurreição de Cristo. Como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Ontem lá no congresso eu vi muitos falarem de poetas, citarem frases de poetas, os poetas deles. Mas nós temos que buscar ao Senhor e a sua palavra. Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pois somos também sua geração, sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra, esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, o próprio Deus anuncia. A evangelização dos pecadores começou com o próprio Jesus Cristo. Ele próprio evangelizou Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém. Eis que eu, como uma galinha, queria ajuntar vocês com um pintinho. Vocês que matam os profetas, vocês que perseguem Ele chorava pela cidade de Jerusalém. Porque tem determinado, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância. Tem o tempo da ignorância. O tempo da ignorância é o tempo que a gente não sabia de nada. Quando a gente nasce, a gente não sabe de nada. A gente aprende as coisas que os nossos pais ensinam, que as pessoas ensinam. É o tempo da ignorância que os outros ensinam pra gente. É o tempo da ignorância. E aí a gente vai adquirindo as informações, é informação daqui, é informação dali, é tanta informação. Mas hoje Deus está anunciando a palavra dele através de mim, dizendo que ele não tendo em conta o tempo da ignorância. Tem muita gente que vive o resto da vida dele e da vida dela no tempo da ignorância, adorando outros deuses e não conhece o verdadeiro Deus. Vive um tempo da ignorância. Vamos dizer um basta para o tempo da ignorância e dizer: vem, Senhor, eu quero te buscar, eu quero te conhecer, eu quero conhecer o plano da salvação, eu quero conhecer-te, meu Deus. Jesus, tu veio pessoalmente neste mundo, tu pregou o evangelho, tu anunciou a tua palavra, começando em Jerusalém. Tu fala a língua hebraica, tu és judeu.
Eu quero dizer um basta para o tempo da ignorância e dizer um sim para o tempo da sabedoria, da inteligência e da redenção e da justiça e da salvação e da afirmação e da aleluia, da fé em ti, da retidão. Anuncie agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Se arrependam. Se arrependam. De quê? Do pecado, da incredulidade. Se arrependam do pecado, da imoralidade. Se arrependam do pecado, da idolatria. Se arrependam do pecado, da feitiçaria, da bruxaria. Se arrependam dos pecados de assassinato, da soberba e da ignorância. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se arrependa. Vamos nos arrepender. Se arrependam. Se arrependam. Se arrependam. Se arrependam. Porque tem determinado um dia. Tem determinado um dia, ninguém sabe se é na segunda, se é na terça, se é na quarta, se é na quinta, se é na sexta, se é no sábado, se é no domingo, ninguém sabe. O julgamento da presidente Dilma começou dia 29. O Senhor tem determinado um dia em que com justiça, a injustiça vai estar lá, irmã Socorro? Não. A presidente Dilma apela pela justiça. Que julguem ela, julguem, mas com justiça. Ela tem medo da injustiça, por no dia do julgamento do Senhor Jesus Cristo, a injustiça não vai estar ali. Ele vai julgar com justiça. Ninguém vai apelar, Senhor Jesus, eu sei que tu vai me julgar. Senhor Jesus, eu sei que chegou o dia, chegou a hora do grande julgamento. Por favor, eu apelo que o Senhor me julgue com a justiça e não com a injustiça. Ninguém vai apelar por isso. Porque se o Senhor cometer algum... Não, Ele vai julgar com justiça. Não haverá injustiça. Não haverá injustiça no julgamento do Senhor Jesus Cristo para nós. Eu vou julgar ela com justiça. E só quem faz isso é o Senhor Jesus Cristo. Foi por isso que Ele ressuscitou. Um dia em que com justiça há de julgar o mundo, esse mundo mesmo em que a gente está morando e habitando. Sabe Deus até quando? Só Deus é quem sabe. Esse mundo aqui será julgado por o Senhor Jesus Cristo com justiça. E o mundo vai estar desesperado nesse dia. O mundo vai estar desesperado. Sabe por quê? Porque aqui se cometem muita injustiça. Por meio do varão que destinou Jesus. E disso deu certeza todos, ressuscitando dos mortos, por meio desse varão que destinou.
Chegará esse dia, meu irmão, minha irmã, em que nós seremos julgados por esse varão chamado Jesus, que morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Vamos nos preparar para esse dia? Como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam. Será que tu tá ouvindo falar da ressurreição dos mortos? Tu tá fazendo igual os atenienses? Tu tá escarnecendo? Tu vai ser julgado por causa do teu... Tu tá escarnecendo. Uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Eu vou sair do meio de vocês. A minha vontade é sair do meio deles. Sai do meio deles. Sai do meio dos incrédulos. Sai do meio dos soberbos. Sai do meio dos arrogantes. Sai do meio dos que não têm compromisso comigo e com a minha palavra. Sai do meio dos incrédulos, dos injustos. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais estavam Dionísio o Areopagita e uma mulher por nome Damaris com eles. Creia na palavra de Deus. Creia, faça como Dionísio e Damaris, que creram na palavra de Deus.